Esse título, ele aconteceu durante o processo de investigação, de pesquisa. Durante os anos, foram 1 ano e meio, né, que eu passei percorrendo um caminho aqui no Rio de Janeiro, e era sempre o mesmo trajeto, que não é uma ponte, mas que eu comecei a chamar de ponte porque eu percebi que esse trajeto ele tinha uma característica particular por ser um corredor entre muros. Então passava carro, tinha calçada, de um lado muro, do outro lado muro, e ligando bairros, Jardim Botânico e Gávea. Então comecei a chamar de ponte porque uma ponte é também uma linha que se cruza para ir de um lugar até outro. Para isso serve uma ponte. Eu comecei a chamar de ponte que é assim que eu me sentia passando por ali, sempre cruzando, e eu via que todo mundo usava esse caminho também para isso, porque não tem o que fazer ali. Você cruza, você entra ali para ir para o outro lado. Mais tarde, ao longo de observação dos detalhes desse caminho, eu descobri que tinha um rio que passava por baixo dele. Então, meio, o nome já era ponte, mas acabou sendo ponte ponte verdadeiramente por causa desse rio que passava por baixo. E onde ele diz que eu não posso ir, ele não é um lugar físico, porque ele não é um endereço, ele não é essa reta, esse percurso com uma avenida que tem um nome, mas ele é mais um lugar do espírito. É quase que como se tivesse um lugar que durante muito tempo eu escutei pessoas me dizendo: cuidado que você está indo na direção desse lugar. Não um lugar físico, mas um lugar da cabeça. O nome dele é José Carlos Telefônica Mundial. Ele me disse o nome dele, foi a única coisa que ele me disse durante uma tarde inteira que eu passei acompanhando esse cara caminhar. E isso aconteceu há 17 anos atrás, foi no ano 2000. Então não tinha ainda conexão com coisa alguma. Ele passou na minha frente, eu tava no banco carona, num carro, e esse cara cruzou, atravessou a rua na frente do carro, eu tava com uma câmera na bolsa. E eu falei: não, para o carro, eu vou descer do carro. Porque me chamou muita atenção a figura. Então, na verdade, eu desci porque eu queria olhar mais, era só isso, eu queria olhar mais, eu queria olhar de frente, eu queria olhar o que era essa pessoa. A construção do trabalho é como a construção de um texto. Então tem uma narrativa, tem uma história, e é uma história que ela é mental, né? Ela acontece na minha cabeça e ela é feita de sentenças, mas ela também é feita de sensações e de lugares que não viram sentença, não viram palavra. Então são só aflições ou sensações. E ela é como se eu ficasse tentando de alguma maneira completar essa sentença, fazer isso de alguma maneira, ganhar algum sentido para mim. Eu lembrei de um conto da Clarice, que eu já tinha lido, chamado O Amor, do livro Laços de Família, e que é a história de uma dona de casa com uma vida muito pacata, muito comum, uma mulher casada com 2 filhos, classe média, enfim, e que tinha ido sair para fazer umas compras. Ela estava dentro do ônibus, e aí, Ana é o nome da personagem, e que aí ela, de repente, o ônibus para e ela vê a cena de um cego mastigando chiclete, parado num ponto de ônibus. E por alguma razão interna, né, da Ana, ela, a partir daí, ela entra num tipo de surto, que ela não consegue mais se localizar ou entender direito, né? Aí, enfim, eu não posso tentar, tem que ler, porque o texto é muito incrível. E ela resolve descer do ônibus para se localizar e para respirar um pouco. E ela, quando desce aí, na ponte. E ela resolve entrar dentro do Jardim Botânico. E quando ela entra lá, ela percebe o Jardim Botânico de uma maneira muito particular e diferente do que a maioria das pessoas está percebendo. Então a Clarice entra dessa maneira, como alguém que viveu também ali, antes de mim, uma experiência diferente nesse mesmo território.
esse percurso eu fazia porque moro na Gávea, porque sempre andei a pé, porque sempre passei por ali, mas teve um dia que aconteceu de eu perceber que tinha alguma coisa no trajeto que era especial e estranha. E eu não sabia o que era. Então eu voltei no outro dia para tentar descobrir o que era, e voltei no outro dia e fui fazendo leituras, entendeu? Do que era, o que tinha ali que me causava algum impacto. E é de novo a história da solidão, né? Do caminho solitário de alguém que está nesse mundo, mas está em outro.